Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, estamos chegando com mais um ADV Jus TV. A praxe já é começar te agradecendo por me acompanhar sempre na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também no nosso site, o advjus.net. Obrigado mesmo pela companhia de sempre, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Entrevista. ADV especial com 3 participações. Agenda jurídica. Estante jurídica. Momento divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje, a gente começa com uma notícia de trânsito, uma prestação de serviços, ok? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 258 4 tipos de infrações com multas e são elas as leves, as médias, as graves e as gravíssimas. Eu quero pedir licença aos meus colegas advogados para dar essa informação para as advogadas, ok? E as esposas de advogados. Olha só o que é proibido também pelo Código de Trânsito, né? Código Nacional de Trânsito, pelo CTB, buzinar em local proibido entre as 22, em local proibido ou entre 22 e 6 da manhã, isso já era bastante conhecido. Mas, usar maquiagem enquanto dirige e mesmo quando parar no farol, não pode, tá? Carregar o pet no colo enquanto dirige, o cachorrinho, o gatinho, também não pode. E dirigir de salto alto, ok? Então esse recado eu queria dar aí para minhas colegas advogadas, que esses procedimentos também se configuram aí, em infrações que custam R$ 88,38 e somam 3 pontos na CNH. Vocês sabiam? Dando sequência ao nosso ADV Jus TV de hoje, agora nós vamos falar de ADV especial. Vamos trazer para falar de prática processual e sucessões o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja. Olá, amigos do ADV Jus, e vamos falar sobre direito das sucessões. É possível a venda de bens durante um processo de inventário? Muitas vezes, quando nós temos o falecimento de um ente querido, ela, na sua grande maioria das vezes, ela ocorre de maneira inesperada. E muitas vezes as pessoas não dispõem de recursos para fazer a administração de um processo de inventário, de fazer a manutenção desses bens durante o processo de inventário até que ocorra efetivamente a partilha. E seria possível manter o processo de inventário com a venda dos próprios bens que integram o patrimônio do espólio? Sim, é possível, porém apenas através do processo judicial. É possível demonstrar a necessidade ao juiz de que o patrimônio será dilapidado e não há condições de fazer a manutenção e a preservação desses bens sem que haja a venda, pelo menos, de um dos bens que integram o espólio. É perfeitamente possível isso mediante a apresentação de avaliação desses bens e um requerimento fundamentado devidamente demonstrando a real necessidade de venda desse imóvel. Através disso, a Justiça irá emitir um alvará autorizando o inventariante a promover a venda desse imóvel e, evidente, mediante a adequada prestação de contas dentro do processo de inventário, dando a transparência e a lisura a todos os herdeiros e pessoas envolvidas no processo de inventário. Para isso, é necessário que haja um planejamento, uma estratégia devidamente traçada entre o inventariante, com os herdeiros e o advogado, que irá acompanhar este procedimento. E é isso. Então, vamos em frente. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Ok, muito obrigado, Dr. Sérgio Oliveira Dias. Momento agora da estante jurídica do ADV Jus. Muita gente gosta, veja aí.
A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Sinopse de Direito Material e Processual do Trabalho, na perspectiva das súmulas do TST e tribunais regionais. Autoria do professor advogado Dr. Marcelo Brachini, editora LTR. Mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, mais um ADV especial, agora Direito Minerário, com a doutora Ana Cândida Arruda Campos. Confira. Olá, hoje na pauta de Direito Minerário falarei sobre a Guia de Utilização. A Guia de Utilização é um documento que permite ao minerador iniciar os trabalhos de lavra em sua jazida antes mesmo da obtenção do título minerário. É uma alternativa concedida em caráter excepcional e tem como objetivo simplificar e agilizar o processo administrativo minerário. É de grande utilidade para as empresas que pretendem iniciar suas atividades de forma imediata, de modo a subsidiar a continuidade das pesquisas e do empreendimento minerário. Mas quais as situações que permitem o uso da guia de utilização? A primeira, para aferição da viabilidade técnico-econômica da lavra de substâncias minerais no mercado nacional e internacional. 2. Extração de substâncias minerais para análise e ensaios industriais, antes da outorga do título. 3. Para comercialização de substâncias minerais de acordo com políticas públicas adotadas pela ANM, Agência Nacional de Mineração, como, por exemplo, pesquisas de minerais estratégicos, investimento em setores estratégicos, projetos que promovam a diversificação da pauta de exportação, dentre outras. Em resumo, a guia de utilização, pautada em justificativas técnicas e econômicas, permite a utilização de substâncias minerais antes da outorga do título. Para sua obtenção, o minerador deve submeter-se a um procedimento administrativo que comprovem as justificativas técnicas e econômicas, de maneira que é fundamental a assessoria de profissionais experientes na área. Um ponto importante a ressaltar é a necessidade de licença ambiental para que o minerador possa fazer jus à guia de utilização. A licença deverá ser apresentada logo após a publicação da autorização da guia no Diário Oficial. Em breve voltarei com mais direito minerário aqui no ADV Especial. Até lá! Ok, muito obrigado, doutora Ana Cândida. Agora, um momento especial aqui em nosso programa, é a hora do desafio. Você fica sempre ligadinho para saber o que a gente pergunta aqui. Hoje, no vocabulário jurídico, a questão é essa aqui, ó. O que significa oblação? Você sabe o que é? Já no intervalo a gente vai responder. Sei que muita gente sabe, né? Mas a gente vai refrescar a sua memória aí, ok? Agora mais um ADV especial. Nós vamos falar a respeito de administração e tecnologia jurídica com o Dr. Rafael Barioni. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus. Hoje, dentro de administração e tecnologia jurídica, falarei sobre os desafios da administração jurídica na era digital. De fato, a tecnologia reinventa tudo o que se conhece. As pessoas se relacionam, compram, vendem, estudam e trabalham de uma forma diferente do que ocorria em outras décadas. E é claro que tudo isso também afeta a administração dentro dos escritórios de advocacia. Não raro, a pauta das reuniões com as equipes interna ou com clientes é sobre a criação de documentos, links, armazenamento em nuvem, permissões de acesso, logs, relatórios dinâmicos e etc. Basta abrir o celular para se deparar com uma amplitude de programas criados especificadamente para atender às demandas, tais como softwares de controle de finanças, materiais, logística, planejamento, publicações, jurisprudências, bibliotecas virtuais e por aí vai. E não é somente no celular. Um sem número de equipamentos como tablets,
telas com sensor touchscreen, internet das coisas, inteligência artificial, serviços de música, streaming, uso de redes sociais e canais de TV online alteraram a nossa forma de se comunicar e se relacionar e de fazer negócios, impactando sem sombra de dúvidas na interação entre líder e liderado. Logo, as expansões tecnológicas aceleradas, ainda mais quando da necessidade do home office decorrente da pandemia que assola todas as nações, contribuem para o desenvolvimento dos processos de gestão, aperfeiçoam produtos e serviços, otimizam negócios, processos e a própria teoria da informação. No entanto, se por um lado a era digital proporciona uma incontestável evolução, por outro, a combinação entre imediatismo e o distanciamento, interagidas através de plataformas, softwares, e-mails e WhatsApp, tornaram o desafio da administração ainda mais complexa, visto a dificuldade do administrador reconhecer, através de telas, padrões de comportamento que afetam a motivação e desvirtuam os propósitos dos envolvidos em um projeto, quais que dotados de anseios, angústias, expectativas. Ou seja, alguns sentimentos que um bom administrador seja capaz de identificar somente com um contato físico e o famoso olho no olho. Em breve voltarei com mais temas de administração e tecnologia jurídica. Um abraço e até lá. Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Agenda jurídica. Olha só o que vai acontecer de importante no universo jurídico. Uma das coisas, realmente muito importante aí para quem quer aprimorar-se na advocacia. Confira a nossa agenda jurídica. Agenda jurídica. Curso na ESA Ribeirão Preto sobre aprimoramento da redação jurídica. Importantíssimo. Transmissão online com o professor Luiz Gustavo Conde. Início dia 11 de setembro próximo. Maiores informações na ESA aqui de Ribeirão Preto. Inscreva-se! Ok, agora aquele momento daquele refresco, aquele cafezinho aqui no ADV Jus. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Vamos voltar na sequência com uma interessante entrevista, a parte 2 da entrevista que fizemos com o Dr. Henrique Furquim. Fique ligado, é já na sequência do intervalo. Voltamos já já. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa oblação? Do latim oblatione é o ato de oferecer, ou seja, dar determinado bem voluntariamente, ou simplesmente doação de bens móveis. Legal, voltamos então com o segundo bloco do ADV Jus TV de hoje. Agora ADV Jus Entrevista. Nós vamos exibir agora para você a entrevista, segunda parte, aliás, da entrevista que fizemos com o Dr. Henrique Furquim, falando a respeito de nuances na advocacia contemporânea. Muito legal, fique ligado. Veja aí, confira. Eu quero, já começando, agradecê-lo muito por ter aceito o meu convite. Dr. Henrique, muito obrigado. Ô, Marco, eu que agradeço. Confesso que fiquei emocionado com a tua ligação, a hora que você fez o convite, porque o teu programa é histórico aqui na nossa cidade e região, né? É difícil a gente pensar a operação do direito aqui em Ribeirão Preto sem lembrar do teu programa aqui, que sempre está trazendo grandes personalidades do direito aqui para, né? A gente também teve uma sinergia muito importante e todas aquelas lembranças vieram na minha cabeça. Obrigado, Marco, é uma honra participar, meu amigo. É verdade. E eu queria mudar um pouquinho a nossa pauta para a segunda parte aqui, que a gente já tinha se proposto, né? Que é justamente com relação a algumas nuances aí no universo da advocacia contemporânea, né, doutor? Agora na nossa vivência atual, a advocacia inegável mudou muito lá da década de 90 para cá, nem vou falar lá para trás.
mas da década de 90 a advocacia realmente mudou muito, né? E hoje nós estamos vivendo aí algumas realidades de comportamento no judiciário até pouco tempo atrás que seriam talvez inimagináveis, né? Doutor, é reflexo dos novos tempos, doutor? Eu entendo que sim, né? Eu acho que a modernização, a tecnologia acabou fazendo a gente esquecer um passado em que as pessoas elas se consideravam pessoalmente, né? E tudo era mais artesanal, e as relações humanas eram vistas de uma maneira mais cautelosa, mais cuidadosa, né? E abrimos mão disso por conta da massificação de tudo, né? E aqui nós estamos falando do direito, né? Então, eu me formei em 94, ainda peguei uma época muito boa da advocacia, em que os recursos, ainda que fossem para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, você tinha uma chance maior desse recurso ser analisado. Hoje, você tem uma resistência muito grande das cortes em analisar os recursos, por mais bem feito que o recurso seja elaborado, né? Regras criadas para que o advogado não tenha acesso a algum, e não dá para entender, porque as cortes superiores, elas dizem que, olha, não estamos aqui para julgar qualquer causa, mas às vezes eu vejo jurisprudência por briga de vaga de garagem em condomínio, né? Ou questões menores sendo discutidas lá nas cortes. Então, o que é mais importante? Será que é aquilo que subjetivamente as cortes entendem que é mais importante, né? Ficamos nesse julgamento subjetivo de quem está lá hoje, né? É muito triste isso, né? É muito triste o advogado, pelo menos essa geração mais nova, que não usufruiu das cortes que eu vi lá na década de 90, não ter a oportunidade de sentir ou de usufruir de um julgamento numa corte superior, né? Então, eu vejo aí, vamos tirar a ideologia política, vamos tirar as questões políticas, né? Os julgamentos de políticos importantes eles distribuem numa semana e julgados, o mais tardar, no mês seguinte, né? E eu tenho notícia de advogados criminalistas, né, que eu conheço, advogados ótimos que atuam intensamente nas cortes, com habeas corpus para ser julgado há mais de 2 anos, no gabinete dos ministros. Então, a liberdade de um político importante é mais importante que a de outro cidadão? Não é, né? Qual o critério que está sendo utilizado, né, nessa seleção que é feita lá em cima? Né? Eu acho que a gente tem que repensar o direito, eu acho que a gente tem que voltar, né, a olhar a vida humana como algo importante, no geral, e não seletivo, está sendo hoje. É isso mesmo. E não pode frustrar essas novas gerações, né? Doutor, como conviver com essa seletividade, né, que a gente verifica assim nos tribunais? Porque isso frustra a advocacia de sobremaneira, de uma maneira mais forte, o jovem advogado, né, os novos advogados. Isso não é bom. É uma situação assim muito triste. O advogado hoje está sendo restringido àquilo que ele poderia fazer no passado. Eu vi advogados assim, acho que no passado era ainda melhor, né, porque tinha advogados belíssimos aqui em Ribeirão Preto, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, até hoje sou muito amigo de alguns aqui, e que me contavam histórias belíssimas, né, de grandes julgamentos, de defesas que fizeram, e que hoje é praticamente impossível você passar por essa experiência, né? Por quê? Porque está massificado, né? Mas tem uma coisa que o pessoal fala muito, né? Que é justamente a ocorrência da insegurança jurídica, né? Doutor, como que a gente pode partir aí de uma premissa para que a gente considere que certas atitudes, principalmente em nível de cortes superiores lá, que trazem para a gente, sim, uma insegurança jurídica? Eu acho que isso aí é incontestável, né, doutor? Primeiro porque a gente aprendeu lá na faculdade, na própria prática, né, no exercício da advocacia. Em primeiro lugar, a gente tem lá o respeito aos dispositivos constitucionais, né? Eu, pelo menos, vejo assim. E aí surge essa figura aí
da insegurança jurídica. Como que o senhor avalia esse viés, doutor? Olha, hoje, ao contrário do que tinha no passado, né, que é o outro problema que nós estamos vendo com essa massificação, os entendimentos eles são muito instáveis, né? Eu tenho posicionamentos da jurisprudência que não duram praticamente um ano, né? Às vezes até súmulas que são criadas e acabam sendo revertidas por outro tribunal de uma maneira muito rápida. E na hora que o advogado vai fazer uma orientação para um determinado cliente, ele fica até perdido sobre o que apontar, né, a respeito do caminho que seria mais seguro, né? Então, nós temos hoje uma falta... Aí eu entendo, né, que alguns tribunais acabam perdendo a sua identidade como órgão colegiado e ter a responsabilidade de ser um órgão colegiado. Ele não pode ter protagonistas individuais, né? As figuras individuais dos tribunais não podem ser mais importantes que o colegiado. Eles têm que ter a responsabilidade de, ainda que o entendimento dele não seja acolhido diante da maioria, ele tem que defender o entendimento da maioria para que aquela decisão se solidifique, né, e mostre, né, uma estabilidade jurídica, né, para o cidadão. O cidadão tem que entender na lei e na jurisprudência um porto seguro. Ele tem que saber o que entende os tribunais de uma maneira segura, né, sobre o caminho que ele vai adotar. Porque, às vezes, o entendimento da jurisprudência não tem muito a ver com o que está na lei. A gente vê muito isso. Infelizmente, né? É verdade. Então, o que eu acho que nós estamos perdendo hoje é justamente essa identificação do tribunal como um órgão colegiado, um órgão composto, plural, né? Existe uma tendência de um protagonismo individual, principalmente hoje, a gente vê muito isso no Supremo. Né? Existe uma aberração aí, tirando novamente as questões ideológicas, políticas, por exemplo, esse inquérito que foi instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes, na minha visão jurídica e de Estado Democrático de Direito, né, ele pode ter os motivos importantes, e esses motivos seriam suficientes para ele pedir que a PGR fizesse uma representação com esses motivos. Não vou discutir os fundamentos. O que eu vou discutir é o instrumento. Não pode o órgão julgador instaurar o próprio inquérito de investigação, acusação e penalização. Isso é um absurdo. Né? A gente sempre tem que pensar uma situação como essa, não naquilo que está sendo realizado, não na finalidade hoje. Hoje está sendo utilizado para atacar um determinado político. Amanhã, isso já virou um precedente para outras situações, e talvez essa outra situação seja um caso de absoluta injustiça. Né? Eu estou abrindo um poder para o órgão que vai ser muito perigoso para todos os cidadãos. Verdade. Doutor, mas a gente vê aí que algumas atitudes, né, algumas decisões tomadas nas esferas superiores, elas não estão muito normais, né, dentro da normalidade. É uma situação preocupante, né, de instabilidade. A gente está vivendo uma crise institucional. Né? Eu acho que quem fala pelo Supremo é o presidente. Né? Ministro não pode ficar dando entrevista, não pode dar opinião sobre casos judiciais em andamento que eventualmente vão para o tribunal. Enfim, não pode ter protagonismo individual, tem que ter uma responsabilidade com o colegiado e mais. A hora que for decidir uma determinada questão, eles se debruçarem para definirem um entendimento que se solidifique, que não seja estável. Eu tenho a impressão que aquela mensagem que fica com tudo isso que a gente falou aqui é que não devemos desistir nunca, é isso, doutor? Não devemos desistir nunca, e mais, Marco, o advogado ele não é uma ilha. Né? Eu cresci na advocacia, dialogando com os meus colegas, fazendo política de classe, conversando, fazendo amizade com advogados, inclusive advogados adversários.
Hoje, a OAB é um dos poucos órgãos de classe forte por conta da união que existiu no passado. Essa união se perdeu por conta do individualismo, por conta da visão egoísta de determinados advogados que se formam, se preocupam unicamente com a sua carreira, né? E esquecem que a defesa da classe é importante. Sim. Esquecem que há necessidade de uma união. É o principal. É o principal. Respeito, ética com o colega, né? O ganho econômico não está acima da ética. O advogado não é uma ilha. O dia que ele se tornar uma ilha, nós vamos perder todos aqueles direitos fundamentais que nós, de maneira desgastante, conquistamos em todos esses anos. Ok, um abraço especial de agradecimento ao doutor Henrique Furquim Paiva. Muito obrigado. Chegamos naquele momento que você já até sabe, eu sempre digo a mesma coisa. Gosto muito, é o momento divino. Na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Veja aí. Vinho Quinta da Meira Douro, reserva 2013. Vinho tinto de cor rubi. No olfato, frutas vermelhas em compota. Licor de cereja e elegantes notas de café e cacau. O paladar agrada fácil, combina suculência e acidez com taninos finos e vigorosos. Uva Touriga Nacional, tinta Roriz, tinto cão. Ele é produzido na região do Douro, Portugal. Sua harmonização vai muito bem com carnes grelhadas, como ossobuco ao próprio molho, alcatra acompanhada de legumes ao dente. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Legal, encerramento de mais um ADVJus TV. Obrigado da companhia de sempre, ok? ADVJus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Em breve voltarei com um programa inédito, certeza. Um forte abraço e até lá! Programa ADVJus. Oferecimento